noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o senador José Medeiros, que está no Senado há 1 ano e meio e vem se destacando bastante. Ele conquistou destaque nacional durante o processo de impeachment da presidente Dilma. Os desdobramentos da crise política e econômica, os embates no Congresso Nacional e o governo Michel Temer estão em pauta. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Formado em matemática pela UFMT e com 20 anos de atuação na Polícia Rodoviária Federal, José Medeiros compõe o trio de senadores de Mato Grosso da chamada República de Rondonópolis. Substituindo Pedro Taques há 1 ano e 5 meses, Medeiros tem conquistado cada vez mais espaço no Congresso. Titular da Comissão Especial do Impeachment, ele teve destaque nacional e defende a queda dos governos bolivarianos da América Latina. Participam dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho, do site Repórter MT e Rádio Capital FM, e também o jornalista Theo Menezes. Boa noite, senador. Obrigado pela sua participação aqui no Conexão Poder. Queria que o senhor começasse já falando da situação lá em Brasília. 54 votos definem que a presidente Dilma é afastada de vez. O Senado deu para afastá-la temporariamente 55 votos, quer dizer, 1 voto. Bastam 2 votos para ela voltar. Se ela conseguir tirar 2 votos, ela consegue voltar à presidência. O senhor acha mais fácil ela tirar esses 2 votos ou ela perder mais alguns votos e ficar afastada de vez? Boa noite, André. Boa noite, Paulo. Boa noite, Theo. Boa noite. Essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo. Nesse momento, eu acho mais fácil ela perder mais votos. Mas, evidentemente, que política, já dizia Franco Montoro, né? Ela é que nem nuvem, tem hora que está de um jeito, a hora daqui a pouco já está de outro. E Brasília também, nos últimos tempos, você não pode prever o que vai acontecer daqui a pouco. Porque geralmente a gente faz as projeções, olha, pode acontecer isso. Mas lá os fatos têm se atropelado. Então, você está de repente, olha, prenderam o Lula. Ou daí a pouco, olha, levou não sei quem. Porque tem também a pauta da Lava Jato. Então não dá para você fazer previsão. Dentro das condições normais, do que tem se desenrolado e o que tem se descoberto até e está se vindo à tona do governo da presidente Dilma, a tendência é que esses 55 votos aumentem. Embora que se diga, você fez um raciocínio correto, olha, se tiver 2 votos a menos, ela vota. Mas está difícil isso acontecer. Por que está tão difícil assim isso acontecer? Principalmente pelo que ela conseguiu, a presidente Dilma, ela conseguiu... Pelo conjunto da obra dela, o senhor quer dizer? Você matou a charada. Conjunto da obra, tanto economicamente como em relação com o relacionamento dela com o parlamento, foi desastroso. Mas mesmo depende muito do governo Temer, de ele decolar ou não? Passa por aí, e inclusive a esperança dos aliados do PT e do próprio PT lá é o seguinte, é desgastar, tentar bagunçar o coreto, desculpa o termo. Era aí que eu queria chegar. Desculpe o termo, mas é isso que eles têm dito lá, boca pequena pelos corredores, é assim, olha, vamos incendiar o país. Vamos atrapalhar o Temer. Vamos atrapalhar, vamos caçar confusão por qualquer coisa, que nem eles fizeram esse cavalo de batalha, olha, não tem nenhuma mulher, ou olha, está transformando a Secretaria de Cultura o Ministério da Cultura na Secretaria, esse tipo de coisa. Aí faz um grande cavalo de batalha, espalhar os parlamentares pelo mundo inteiro para dizer que aqui tem um golpe, é tentar criar essa sensação clima de insegurança, de instabilidade. Exatamente. Porque aí eles contam o seguinte, que aí conseguiriam esses 2 votos que falta a presidente voltar, mas como eles sabem que ela não tem como se manter, sabe que se acontecer isso vai haver... Mesmo que ela volte, ela não vai ter governabilidade. Exatamente. Eles já contam assim, se ela voltar, eles sabem que tem convulsão social. Isso eles já estão contando. Então, qual é a proposta? Fazer o governo Temer não dar certo, voltar a Dilma aí por uma semana para ela convocar eleições. Esse que é o plano. Eu acho mirabolante, acho um sonho impossível nesse momento de acontecer. Quer dizer, mirabolante como foi o governo dela, né? Exato. Senhores, a mesa está aberta para os senhores. Senador, o senhor citou o Ministério da Cultura. O senhor acha que, nesse caso específico da cultura, é parte de uma estratégia do PT ou é uma reação legítima dos setores que são historicamente ligados? Eu vou parafrasear o Ricardo Boechat. Eu acho tão sacal essa discussão que o PT levantou e que acabou sendo uma reação de setores. Porque se você pegar entre 10 brasileiros e perguntar, você acha a cultura importante? É importante. Você acha que tem que ter? Tem que ter. E o que você acha dessa discussão de ser ministério ou secretário? 9 entre 10 falam, olha, isso não é importante. Não muda importante nada. É que tenha. É o seguinte, porque no fundo,
O que precisa ter? Investimento em cultura. Tem o dinheiro? Tem. Então não importa se é o Ministério ou se as políticas continuarem agora, as mesmas, porque claro que mudam os critérios, mas... Exato. Porque o que a gente tem que... Ontem, por exemplo, um amigo de longa data me atacou fortemente nas redes sociais, porque ultimamente a discussão anda meio que... Fígado, né? No fígado, né? E ele, dentre outras ofensas, mas disse o seguinte, falou, olha, é um absurdo que esteja acontecendo isso. E eu fiz relembrar ele o seguinte, que eu conheço ele há 25 anos, ele faz teatro. Mas eu duvido que ele tenha conseguido aprovar um projeto aí nessa estrutura que tem. Por quê? Tanto no governo que se montou, no modelo que estava, tanto o BNDES quanto o Ministério da Cultura, eles procuraram, como o dinheiro é pouco, eles procuraram privilegiar, eles chamam lá de privilegiar os campeões. Certa vez, numa audiência pública, nós perguntamos quais os critérios para que, por exemplo, o JBS recebesse todos os aportes do BNDES, ou que a Odebrecht de repente recebesse e tantos outros. Então não, é que a gente mapeou os campeões, eles chamaram de campeões, outros chamam de players, e aí sim, esses vão tocar, porque a gente sabia que ia ter capacidade e tal. Mas qual é o critério? Como é que se escolhe isso? Bom, na cultura, como é que se faz isso? Bom, a gente viu recentemente Chico Buarque, parece que 13 milhões, Wagner Moura parece que 7 e pouco, Porta do Fundo 7 milhões e tal. Camila Pitanga pegou 2 milhões e lá por aí pra falar vai. do pai dela. São todos os que estão defendendo com unhas e dentes e dizendo que existe um golpe. Bom, mas o que a gente precisa não é nem essa discussão. Talvez a discussão a se fazer em relação à cultura talvez não seja nem essa. Vai ser secretaria, vai ser o quê? Não. Que jeito que a gente vai dividir essa verba que tem? Ou temos que aumentar? Qual é o critério que vai ter de seleção de pessoas que vão ser beneficiadas com essa verba? Eu estou vendo essa grita toda. Tem que ser discutido. Eu estou vendo essa grita toda, mas eu penso que o barulho eles tinham que ter feito no momento que a Dilma cortou o ano passado quase 25% disso. Eu acho que tinha que ser, olha, queremos mais recursos. E não se vai ter fulano ou Beltrano com o status de ministro ou secretário. Mas a fusão do ministério, ela, convenhamos que para um setor como esse, que é importante num país como o Brasil, que a extinção desse ministério pegou mal, não é? O senhor acredita que olha, do ponto de vista econômico, o Renan acertou. O Renan disse o seguinte, falou, olha, é tão pouco, e simboliza tão pouco. Agora é o seguinte, temos que também fazer o seguinte contraponto. Todo mundo defende que tem que cortar ministérios. Então, quais? Precisa cortar. Os que não são essenciais. Então, é o seguinte, precisa cortar ministério, diminuir. Eu penso que isso, cortar ministério, é uma coisa simbólica, porque do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, ele representa muito pouco no orçamento de trilhões. Se enxugar, não, né? Se enxugar... Então, eu falo... Senador, não é uma certa demagogia, porque se perde a representatividade política de um segmento importante, quando, na verdade, a economia, o que o senhor está acabando de dizer, é pouca, é pequena. De cargos comissionados, anunciou-se que vão extinguir apenas 5 mil. Então, quando você tira a representatividade política, você perde muito e economiza poucos cargos comissionados. São apenas 5 mil que o Temer anunciou. O senhor não acha que há essa perda? Em todos os ministérios, é o que eu acabei de dizer, é simbólico. Isso é mais simbólico. Mas política é simbologia. Política é simbologia. Agora, é o que eu digo. Para que as pessoas vejam e falem, olha, está cortando na cortando carne. Está fazendo. Está cortando na carne. Esse é o recado que ele quis dar. Exatamente. Agora, eu penso o seguinte, lógico que toda medida governamental, ela está passível de críticas ou não. Eu penso o seguinte, a situação nossa está tão grave nesse momento, mas tão grave, que é por isso que eu digo, essa é uma discussão que me dá sono, porque ela é realmente de somenos nesse contexto todo. Não é o principal a ser discutido. Não é o principal a ser discutido. Como ficaram discutindo se tem mas negro sem desmerecer, no ministério ou se não que tem é um segmento negro, importante. Se tem mulher no ministério ou se não tem mulher, se tem gay ou se não tem gay, enfim... Sinceramente, eu não estou nem aí para se tem negro, se tem mulher, funcionar se tem o gay, negócio, se tem que funcionar. Se tem índio. Eu quero mais é que funcione, independente de quem esteja lá. Eu acho que essa é a visão também do governo atual, não é isso, senador? Ou eu estou enganado? Tomara que seja a visão de todo o Brasil. Porque a grande verdade, o pessoal está falando, olha, não, ninguém está defendendo Temer ou não, a gente está querendo que o Brasil ande. Porque até agora a leitura que se fazia é o seguinte, olha, nós estávamos em queda livre e o pessoal, olha, chegamos ao fundo do poço? Não. E por quê? Alguns diziam, olha, é porque a Dilma não para de cavar. Bom, agora como ela saiu, a gente espera que pelo menos volte. Com Temer ou sem Temer, ou quem que fez. O Temer é uma consequência constitucional. Quem pôs lá foi ela, e como ele é o vice, é ele que nós temos que ir. Não haverá refresco, não é, senador Medeiros, quanto às investigações, não é?
o Supremo Tribunal Federal acaba de acatar aí um pedido do Ministério Público Federal para quebrar o sigilo bancário do ministro Jucá. Quer dizer, sinal Ministro que... do Planejamento, né? Do planejamento, sinal que vem mais chumbo gosto, para dizer, a Justiça continua trabalhando e o governo Temer não terá refresco. Eu ouvi de um policial federal que trabalha no Lava Jato, uma pessoa importante lá vamos dizer, na cadeia de comando dessas operações, ele disse o seguinte: olha, a Lava Jato é comparado a um trem que saiu de uma estação. Já passou por várias estações e, independente do que aconteça, esse trem não vai parar. Ele só vai parar na última estação. Então, é possível que tenha... Por isso que eu disse que está imprevisível o clima em Brasília de fazer qualquer previsão, até política, porque tem o fator Lava Jato. Então, nesse momento, pode surgir muitas surpresas por aí. E a questão eleitoral, não é? Agora com o Supremo também, agora com a Justiça também dando a sua sinalização para que haja a questão ali da chapa Dilma Temer possa seguir adiante, possa ser julgada. O Gilmar Mendes não deixa muito claro o que deve proceder de agora em diante. Que avaliação que o senhor faz dessa expectativa rola lá no Senado quanto a isso aí? Eu penso que a saída TSE, é o que lá em Brasília eles usam esse termo, a saída TSE, ela não vai acontecer porque qualquer advogado medianamente competente em termos processuais esticaria isso aí até meados de 2017. Em formas de recurso? Isso, de recurso. Então, até lá já... O senhor esteve agora há pouco em Portugal, não é? E aí a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: como que está repercutindo, porque eu observo pela televisão, não é, pelos jornais, que está dividido isso. O New York Times, por exemplo, ironizou certo dia aí essa história de golpe, não é? Entretanto, na Europa, esse assunto é tratado de outra forma. Aqui na América Latina, o pessoal é mais xiita, é mais radical com isso, acusa golpe, pelo menos na maioria do que eu vi. Que avaliação que o senhor tem, que o senhor teve lá na Europa, lá em Portugal, sobre isso? Como que tá eu isso? até agradeço pela pergunta, porque eu tenho respondido isso constantemente e fui escalado, aliás, para ir na Europa justamente para fazer o contraponto a esse discurso de golpe. Por quê? Por que a importância de você fazer esse contraponto? Porque ele prejudica imensamente o Brasil. Prejudica por duas formas. Primeiro, que não é verdade. Nós não estamos sob golpe. Até o próprio, aquele autor do filme Aquários, que foi denunciar lá em Cannes, ele se contradisse. Acabou de chegar no Brasil e falou: não, nós estamos, mas eu não posso falar, nós não estamos numa democracia. Ele tinha acabado de denunciar que estava um golpe aqui no Brasil e aqui estava... Mas, enfim, esse discurso tem sido colocado em todos os jornais do mundo inteiro. Agora, é bem verdade que a boa parte deles faz isso, como você disse, colocando entre aspas. Lá na Europa, por exemplo, no parlamento em Lisboa, eu tive a oportunidade de fazer uma narrativa cronológica de como aconteceu, de que foi por maioria do parlamento brasileiro e que foi através do instrumento constitucional. E eu achei interessante que um parlamentar argentino disse o seguinte: bem, se foi pela maioria do povo do parlamento brasileiro, se está com apoio da população e é um instrumento constitucional, por que esse assunto está sendo discutido aqui? Então a gente vê uma certa parcialidade, porque ao mesmo tempo que o Maduro, ele prende os opositores, ele decreta estado de exceção. Ele manda matar mesmo. Ele faz o diabo. E você não vê uma grita desse pessoal contra isso. Agora aqui a presidente é afastada por indícios. Ele é o primeiro a condenar. E aqui está dizendo que existe um golpe. Então nós estamos fazendo esse contraponto. Semana que vem o senador Cristóvão vai a Roma, porque foi convidado para ir lá no parlamento, e vai também fazer esse contraponto, porque eles estão espalhando no mundo inteiro. O governo do PT, ele confundiu muito política de Estado com política de governo, confundiu questões de governo com questões de partido, e de repente você tinha o Itamaraty soltando e-mails para as embaixadas do mundo inteiro pedindo para convocar as esquerdas para denunciar que aqui havia um golpe. Isso é ruim, porque eu pergunto...
André, se você é um empresário que está pensando em investir no Brasil e alguém te diz, rapaz, lá parece que está tendo um golpe, eu li alguma coisa assim, você não vai investir. Não vai. Sim, e nesse momento que nós estamos precisando gerar emprego, esse é o discurso. E eles estão pensando mais nisso, né? No quanto É. pior, melhor para eles. Exatamente. nessa Agora questão. está derretendo, porque como não é verdade, as pessoas começam a se informar e falam, não, mas peraí, esses caras estão com cascata. Então, por exemplo, a Argentina já não caiu nessa lorota, o embaixador norte-americano acabou de dar uma A gente declaração. não viu nenhuma Alemanha, grande potência dar a declaração de que aqui havia um golpe. A Alemanha a hoje, gente por viu exemplo. Nicarágua, Cuba, Venezuela. Os bolivarianos estão falando. Tanto que no parlamento português, todos os que pronunciaram contra eram o time bolivariano. Que eu sinto que eles estão meio que desesperados, estão desesperados porque eles sentem que está um efeito dominó, que um a um dos projetos estão sendo limpados da América Latina. É porque os dois principais países que estavam seguindo essa linha, Brasil e Argentina, aqui no continente, saíram fora. E o próprio Paraguai foi o primeiro, né? Mas o Paraguai não conta muito, mas o peso que o Brasil tem no resto do mundo é muito maior. Então, por isso é o desespero. Perderam uma potência regional, o Brasil, perderam a Argentina e começa esse desespero. O senhor acha que é a pá de cal em cima desse tipo de regime? Eu sinto que é o caso. O Evo Morales já não está aquela unanimidade lá. O Maduro... Já estão querendo tirar o Maduro. Já estão querendo tirar por um referendo. Conversei com alguns deputados lá da Venezuela. Ele disse que o clima para ele lá está quase insustentável. O povo foi para as ruas mesmo. O povo não tem papel higiênico lá, sabe? O senhor atribui isso a quê? Inclusive no Brasil. Eu vou te falar uma coisa. Eu fui um dos que começou. Eu tenho que fazer. Eu confesso isso. Minha assessoria até diz: não fala isso. Mas Ana Carla Costa, sentada ali no cantinho. Exatamente. Minha assessora sempre me aconselha. Nossa Senador, parceira de bancada senador, muitas não vezes. conte esse passado sombrio. Mas eu na faculdade, eu fui daqueles jovens que chorava quando cantava aquele Lula lá, uma estrela. A gente sentia que, olha, vai acontecer. Era uma esperança, né? Nós vamos mudar esse país, nós vamos ter um outro clima. Era aquela coisa, sabe? Eu o senhor se arrepende desse passado? E o que acontece? Me arrependo porque eu ajudei a colocar, eu acreditava. Você votou no O Lula, senhor já inclusive. foi lulista. Votei no Lula, votei no Lula. Mas Você votou Dilma? na Dilma também? Não, na Dilma não. Você não votou na Dilma? Não, na Dilma não. Na Dilma não. Pode falar a verdade, já passou, ela já foi Mas Não, o PPS apoiava. O senhor era do PPS Nós na éramos, época nós e o PPS éramos apoiava, não era? o presidente estou Roberto Freire era líder do Lula no Senado. E logo que surgiu, que ele percebeu que... Ele chegou a dizer, falou, olha, não é aquilo. Não é aquilo que a gente estava pensando. E ele já saiu. Nós no partido chegamos a ser contra. Falamos, como? Porque o Lula era o cara, né? E ele estava por dentro, ele estava sabendo. E ele começou já naquele... No primeiro mandato do Lula, o PPS saiu fora do governo. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu sinto que esse modelo, ele caiu justamente por não ser aquilo que pregou. As pessoas esperavam que fosse uma coisa moderna e acabou sendo uma coisa retrógrada, porque assim que começou a dar errado, eles voltaram ao discurso do nós contra eles, de dividir em gênero, de dividir. Isso é muito ruim. E, senador, o senhor acha que, o senhor lá em Brasília, o senhor convive com a política nacional diariamente, o senhor acha que o PT ainda tem fôlego para tumultuar esse início de governo Temer? Eu creio que não. Eu tenho a impressão que o PT, que antigamente era o partido da Kombi, ele volta agora para um Fusca. Ele ficou muito menor porque muita gente... Eu me incluo. Você não está subestimando o PT, não? Essa era a minha pergunta. Não estou O subestimando. PT é excelente. O PT fez toda a sua história na oposição, Exatamente. jogando pedra na vidraça. Exatamente. E Pra tinha onde tá votando credibilidade. agora? E tinha se credibilidade. mostrou um péssimo gestor, Mas para você fazer oposição, você tem que ter credibilidade. No momento que você perde a credibilidade, você não pode E você acha apontar que o mais o PT dedo para perdeu? ninguém. Todos aqueles que se constroem apontando o dedo, se ele perder esse discurso, porque a pior coisa é você perder a sua história. Quando você denunciaram a corrupção nos outros partidos e nos outros governos a vida inteira. Aí quando assumiram o governo, protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história desse Só que país. tem dois itens. Só isso, né? Tem dois itens Só aí que eu isso, né, gostaria... Paulo? Exatamente. Só Eu queria isso. até enaltecer aqui dois itens que o senhor... Eu perguntei se está subestimando, só de que não. Mas olha só, 54 milhões de votos, de habitantes, de pessoas, de brasileiros, e uma figura chamada Luiz Inácio Lula da Silva, que com toda a tempestade que houve, apedrejamento que houve, ele continua vivo. E tem Voltou um poder, a dizer que pode ser candidato e tem um poder também. de mobilização incrível. Então, E eu vou te falar uma coisa. Lula é uma coisa e PT é outra, você acredita? Lula ficou maior do que o PT.
Tem muita gente que adora o Lula, tem carinho pelo Lula e abomina essa política de invasão de terra, de invasão de rodovia, de quebra-quebra. As pessoas separam muito bem isso. E tem muita gente que é Lula e não é PT. Muita gente que vota no Lula se ele sair, mas ele abomina essa coisa do PT. Então, nesse momento, essas pessoas elas não vão para a rua. Quem vai estar na rua aí é a turma do Olerite, é a Uni, é a CUT, essa turma que era financiada. Turma do Olerite, o que o senhor quer dizer com isso? Esse pessoal que era financiado pelo governo do PT. Por exemplo, esses últimos levantes, eles foram a fórceps. Essas pessoas não foram espontaneamente para a rua. Elas receberam a mortadela, receberam o pãozinho, receberam o ajuda de custo, receberam o dinheirinho para ir. A Rede TV, inclusive, flagrou essa cena em São Paulo. Então, o que acontece? Não há mais espontaneidade nesses movimentos, que nem a gente ia antigamente. A gente ia fazer palestra. Civismo, né? Exatamente. Não tem mais. Não tem. Senador, o PT não consegue. O PT perdeu isso. Esses que foram de camiseta da seleção, por exemplo, a MBL, o senhor acha que é um movimento legítimo? Olha, eu penso o seguinte, a sociedade, o que aconteceu? Ela se rebelou contra alguma coisa que estava aí. Houve movimentos, se eu te falar para você, essa coisa foi toda espontânea, não. Muita gente foi espontânea. Muita gente foi lá porque tinha empresários revoltados que foram para a rua, esse pessoal que eles chamam de coxinha. Então tinha muita gente que tinha dinheiro e que pagou um carro de som. Eu, por exemplo, é coxinha ou da mortadela? Hoje eu tô rotulado como coxinha, né? Porque foi contra o impeachment. Não, porque hoje é o seguinte, eu passei a ser golpista, fascista e coxinha. Coxinha. Quem votou a favor do impeachment ganhou esse rótulo. Então, mas se você perguntar para a maioria desses que te chamam de fascista, ele não vai saber o que é fascista, mas ele sabe que é uma palavra, ele sabe que ofende. Está associado a quem votou pelo impeachment. Exatamente. Tem algumas palavras que voltaram até, né? Por exemplo, você vai entrar para a lata de lixo da história. Tem uns termos. Não e sabe por aí o que vai. está dizendo, né? Mas entrou. Então, eu sinto, e aí desculpa a prolixidade, respondendo objetivamente, eu sinto que foi espontânea, a sociedade foi espontânea, foi indignada. Olha, tá programa, as pessoas iam bater panela. E batiam no país inteiro, sem ter sem ter o NBL ou quem quer que seja me influenciando. Eu, por exemplo, não fui influenciado por MBL nem por... Eu vejo que a grande maioria das pessoas não. E esses movimentos foram importantes? Foram, porque eles foram importantes naquela questão de mobilizar via redes sociais. Aquele movimento de 2013 não tinha um pouco disso, desse romantismo aí? Não é diferente o gigante de 2013 exatamente. Com esse agora? Porque a impressão que se dá é que esse movimento mais recente, que parece até que perde força, foi capitalizado ali eleitoralmente por alguns setores da direita. O senhor não concorda? Eu sinto o seguinte, tirando o Bolsonaro, que virou popstar desse negócio, até porque ele radicalizou e como as pessoas estavam com sangue nos olhos... E aí, perigoso, ele tem um público grande, né? Quem radicaliza acaba capitalizando, o resto dos atores políticos foram todos rechaçados. As pessoas não queriam muito vínculo. No última hora, quando eles viram que sozinho não dava para ter impeachment, é que eles foram tentar buscar alguma parceria com os partidos. Mas mesmo os movimentos indo tentar buscar parceria com o DEM, com o PSDB ou com outros partidos que estavam contra o PT, essas pessoas, os políticos não foram bem aceitos nas ruas, tal qual o movimento de 2013. Porque nesse momento nós tínhamos a maioria querendo realmente impeachment, estava. Só que as pessoas não estão revoltadas só com Dilma, só com o PT. As pessoas estão revoltadas com todo esse modelo que está aí. É um modelo que as pessoas querem, eles estão querendo, olha, essas reformas que vocês fazem, esses puxadinhos de reforma política, não serve pra gente. O recado está sendo dado. Começou a ser dado. Eu diria que assim, não é tão diferente do 2013. Parte daquela indignação de 2013 ainda está latente. E começa, só houve esses movimentos agora devido a 2013. Que começa lá. Mas a indignação é praticamente a mesma. E o recado está dado a toda a classe política. O senador Cristóvão tem colocado muito bem isso. Ele falou, olha, é preciso fazer meia culpa. Agora é o PT. Mas a indignação da população não parou, não. Eles estão dando aí. Temer vai ter aí uma lua de mel para tentar acertar o governo. Se essa coisa não Ele vai ter uns 30 dias de lua de mel, não mais do que isso. Vai ter uma lua de mel, pouca. E se a coisa começar a não funcionar, vai ter gente na rua de novo. Mas não tem, você está dizendo que então que não tem cor partidária a revolta. A revolta pegando esse gancho do Temer, senador, eu preciso ir para o intervalo, já estão pedindo para fazer o intervalo aqui.
O governo do Temer, a meu ver, já começou mal, nomeando uma porção de gente que é investigada. E agora, recentemente, o nosso Carlos Bezerra, aqui de Mato Grosso, conseguiu emplacar em vários ministérios nomes ligados a ele, inclusive a Teté Bezerra, e inclusive ex-secretários aqui do governo Silval Barbosa. O senhor não acha que é uma temeridade isso, senador? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o senhor responde. Não saia daí, já voltamos então com o senador Zé Medeiros. Um instante só, até já. Bom, estamos de volta com Conexão Poder. A Ana Carla Costa está dizendo que nós estamos muito light com o senador. Quer que bate no senador, Ana Carla? Se prepara o lombo, senador. Eu perguntei no bloco anterior se não é uma temeridade o Temer aceitar nomeações aí um tanto indesejáveis do ponto de vista político, moral e, enfim, pessoas ligadas ao ex-governo Silval Barbosa, enfim, a Teté Bezerra, ex-secretária, esposa do Carlos Bezerra, enfim, ex-secretários aqui de Silval, são 3, né, Ana Carla? Nomeados aí em ministérios pelo Temer. É uma temeridade isso, senador? Olha, eu digo o seguinte, o que a gente falou no bloco anterior é justamente que esse modelo, ele está vencido. Ele está vencido. É uma dificuldade para o presidente que está... E o ideal seria que o Temer, se eu tivesse que dar uma sugestão, era que o Temer assumisse e dissesse, olha... Limpa todo mundo. Eu vou fazer esse governo aqui, dá certo ou não dá certo, mas eu vou montar o governo que eu quero montar. Ele colocou ministros já investigados. Então, essas pressões todas... E o líder dele na Câmara é um cara investigado. Enfim. E aí, por outro lado, a gente remete ao fato de que ou é isso, ou é a volta da Dilma. Porque quando você disse, olha, tem só um voto de diferença. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Eu tenho que dizer Está caminhando no fio da navalha. Caminhando no fio da navalha. Então, ele está lá na presidência justamente com um olho no gato e outro no peixe. Disse, olha, se eu não atender a base parlamentar, eu perco o voto e volta a Dilma. Se eu atender, corro o risco de não fazer o governo que precisa. Essa que é a dificuldade. E incitar a população a ir para a rua. E aí, o que acontece? Onde está o interesse social, onde ficam os interesses maiores, que é o que tinha que prevalecer. E talvez seja por isso, não, com certeza é por isso que quando os governos não dão certo por causa desse presidencialismo de coalizão, é que a população está indo para a rua e tentando encurtar os mandatos, como é o caso. Esse projeto, o senhor acha que tem viabilidade que as pessoas acusadas de corrupção que estejam sendo processadas comprovem a origem lícita do dinheiro para pagar seus advogados? Eu digo isso questiono isso porque a improbidade é um tema recorrente hoje no dia a dia da política, do brasileiro, de todas as classes sociais. O senhor acha que tem viabilidade esse projeto ser apresentado? E mais uma coisa, não fere alguns princípios constitucionais, como, por exemplo, a presunção de inocência, até a questão do sigilo também, bancário, fiscal? O senhor já voltou atrás nesse projeto, não voltou? Não, voltei não. Não voltou? Não voltei não. Eu coloquei esse projeto justamente, você falou bem, a improbidade ela está muito latente e está sendo muito falada, principalmente em tempos de Lava Jato. E eu senti que havia uma agonia, uma verdadeira repulsa das pessoas verem um funcionário público, um agente político roubar milhões e poder contratar as melhores bancas de advogados desse país com o dinheiro que ele roubou. E ainda sobrar muitos milhões, né? Ainda sobrar muitos milhões, eventualmente se safar e até processar a União por danos morais. Porque essa é uma realidade possível. Agora, o projeto ele pode ser melhorado. Eu coloquei justamente para provocar o debate e a gente chegou... Tem ambiente político para aprovação? O senhor sente isso no dia a dia? Tem ambiente político para discussão, para aprovação. Eu acho que agora tem, né, esse ambiente. Principalmente, e aí eu tenho que explicar ele, porque os advogados ficaram muito... butina da vida comigo, achando que era uma coisa contra os advogados. Não, eu quero que o projeto evolua para o seguinte. OAB no momento que o sujeito for cair por um barusco da vida, que devolveu 500 milhões. Aliás, a gente lá em Brasília disse que assim, até mudando a moeda, 1 barusco, 2 baruscos, falava, com 2 baruscos você daria para terminar a rodovia aqui de Rondonópolis, terminava o VLT com 2 baruscos. 2 baruscos terminava o VLT. Terminava o VLT. Se ele devolveu 500 milhões, pressupõe-se que ele tenha pego muito mais. Né? Exato. Aí é o seguinte, surgiu inclusive, denúncias, tema de inquérito na Procuradoria-Geral da República, de que houve muito desses que combinavam. André, o advogado, falou assim, André, é o seguinte, quanto você cobra para me defender? Olha, eu te cobro 20 mil. É o seguinte, vamos fazer aqui de 200 mil.
E eu lavo esse dinheiro. Você me devolve. É uma forma de lavar dinheiro. Então, o que eu estou propondo é o seguinte, nesse projeto. E já conversei com alguns colegas até para fazer emenda para a gente fazer um debate maior. Não é só a questão de perguntar se ele tem dinheiro para pagar o advogado. É para qualquer coisa. Já congelava esses recursos. Bom, está ferindo o princípio da inocência. Em determinado momento, vários princípios se colidem. E aí a gente tem que ver qual que é o interesse público maior. Mas o projeto teve justamente esse condão de discutir isso. É correto isso? Que eu roube da população, use esse dinheiro contra a sociedade e fica aí de repente passando na cara da sociedade como aquela foto do Barusco, sentado numa praia, numa espreguiçadeira, fumando um charuto cubano e na frente de um iate de não sei quantos pés. É um tapa na cara de todo mundo. É um tapa na cara de todo mundo. Senador, só para finalizar essa questão E especificamente... aí o Paulo, ele muda de assunto, né, Paulo? Certo. A emenda seria em qual sentido desse projeto? Não, seria no sentido... Porque como eu coloquei no projeto, diz a respeito do juiz verificar se ele teria condições de pagar, se ele tinha lastro para pagar o advogado. Se não tivesse, que fosse mandado para a Defensoria Pública. E alguns advogados até confundiram, um advogado aqui em Cuiabá fez uma confusão muito grande no Facebook, dizendo que ia quebrar sigilo fiscal de advogado, ou que o advogado tinha que... Não, o advogado não tinha que fazer nada. Antes mesmo dele contratar o advogado, o juiz iria ver se ele tinha recursos para pagar o advogado. Se não, ele ia... E se tem, qual a origem desse recurso? A emenda é para retirar esse item? Não, a emenda seria no sentido, já tem até um senador que vai colocar, no sentido seguinte, independente do que ele vá pagar, assim, prendeu por improbidade, já verificar imediatamente a origem dos recursos dele, quanto que ele tem na conta e cadê Para a contratação do advogado. Exatamente. Entendi. Não, do advogado não, de qualquer coisa, de qualquer despesa, médico, enfim. Entendo. Ele tem que provar. Os recursos deles ficariam imediatamente congelados para provável reposição ao erário. A OAB não gostou nada dessa proposta sua, viu, Com certeza. Paulo Coelho, muda de assunto, Paulo Coelho. Senador, qual a opinião do senhor sobre esse movimento de alguns advogados de Campinas, que tem ganhado força aí no Brasil afora, que com o mesmo objetivo que foi usado para Dilma, que seja usado, os argumentos sejam usados para impeachmentarem os governadores. São 17 governadores que teriam cometido crime de... as pedaladas fiscais, não é? O senhor enxerga motivação para que haja esse tipo de procedimento? São advogados ligados ao PT, na sua opinião? Isso aí não também? tenha dúvida. Primeiro que é o seguinte, eles criaram a falácia de que 16 governadores cometeram pedaladas fiscais no modo da Dilma. Primeiro que isso é uma mentira deslavada. Porque para pedalar você precisa de uma bicicleta. E para um governo pedalar, um governo fazer o que Dilma fez, ele precisa ter um banco. E nós não temos banco. E só nove estados têm bancos. Então, em tese, o BEMAT aqui acabou só 9 poderiam. Mato Grosso, por exemplo, já não tinha como pedalar, porque faz tempo que o BEMAT... Desde a era Dante. E eles, ao mesmo tempo, eles tentam relativizar esse crime da pedalada como se fosse uma coisa somente. Na verdade, aquela hiperinflação brasileira surgiu justamente por causa das pedaladas. Porque os governos simplesmente emitiam títulos e, assim... Imprimia dinheiro, na verdade. Espécie de impressão de dinheiro. Os governos estaduais tomavam empréstimo, não pagavam aquela coisa. A inflação chegava a 1000% ao ano. Exatamente. Eu peguei essa época ainda. Quer dizer, uma coisa gravíssima que a presidente estava ressuscitando, né? E que lá no eu quero tocar num ponto justamente nessa questão, senador. O senhor disse que a pedalada, os governadores não pedalaram, mas a Dilma pedalou. Suponhamos que a economia estivesse a pleno vapor, o emprego a pleno vapor, não houvesse esses casos de corrupção que assolaram a Petrobras, o BNDES, enfim, outros órgãos, não houvesse essa aparelhagem toda nos órgãos públicos. Mesmo pedalando uma bicicleta quilométrica daquelas que tem na praia, a Dilma seria impeachmentada ou não? Eu me lembro agora daquela frase do assessor do Bill Clinton, alguém perguntando justamente sobre a questão do impeachment lá nos Estados Unidos na época dele. Ele falou, a economia, estúpido. Falou desse jeito, uma frase que ficou gravada nos anais. E realmente é a economia. O Lula, ao final dessas coisas todas, quando colocar na grade Dilma e Lula, se algum dia fizer essa desculpa, quem cometeu mais crime, com certeza o governo Lula cometeu mais crime do que o da... Essa coisa toda começa com Lula, o mensalão, Petrobras, essa coisa toda começa com ele. Mas
não se pensava, não passava pela cabeça de brasileiro nenhum em derrubar o Lula. Por quê? Olha, desemprego zero, tá tudo bem, a economia estando bem, a monarquia vai bem, a democracia vai bem, todo mundo bem. No frigir dos ovos, o cidadão quer saber o seguinte: eu estou tendo emprego? Tô. Tá dando para pagar as contas? Tá. Então, eu não quero saber o que esse sujeito está fazendo lá. Geralmente, a população faz assim. É economia, estúpido. É isso. Então, agora eles estão falando, olha, é porque estão caçando a Dilma por isso, por aquilo, não sei o que, está no filigrana social. Não. A economia foi pro brejo, essa que é a grande verdade, o cidadão não suporta. Partindo dessa premissa, não acaba sendo um golpe de qualquer maneira, senador? Olha, Luiz XV, o papel do Luiz advogado do XV, diabo. exatamente, Luiz XV. Não que a Dilma seja. Luiz XV provavelmente deve estar reclamando disso até hoje, o pessoal da Bastilha também, mas quando a população se revolta e vem para cima, é uma enxurrada, sai da frente, é uma estourada de boiada. Essa que é a verdade. Quando 80% da população vai para a rua e fala que o governo tem que sair, e tem crimes, e vai que esse parlamento... Eu vou só fazer um comparativo. Pegue anote o nome dos parlamentares que foram contra a vontade popular agora e votaram contra o impeachment, e deixe num cantinho aí e só anote o resultado eleitoral deles na próxima eleição e compare com o das últimas. Você vai ver que vão pagar um preço muito caro. Por quê? Porque alguns não vão conseguir se reeleger. Eu não tenho dúvida disso. Dos 30 e poucos que votaram no Collor, um conseguiu se reeleger na época, que votaram a favor do Collor. Então é assim. Inclusive os de Mato Grosso, porque nós temos deputados federais que se posicionaram contra também. Valtenir Pereira foi um deles. Você acha que ele vai... Todo mundo vai pagar um preço muito caro. Me ajuda aí. Valtenir, Ságuas, vai, Paulo. Quem mais votou contra? Só esses dois? O restante votou tudo a favor? Todos vão ter um desgaste muito grande. Eu tenho conversado, inclusive, com os parlamentares que estão mais dentro da defesa da presidente, e todos eles ali no cafezinho ficam reclamando, falam, puxa, o desgaste vai ser muito grande. É assim, o do Collor, por exemplo. Vamos falar do impeachment do Collor. O Collor fez um dos melhores discursos que teve lá. E ele disse justamente isso. Falou, olha, quando a população quer... Ele falou, eu fui caçado por uma folha que tinha... Dois parágrafos. Ele foi caçado assim, a toque de caixa. Aquilo foi quase um golpe mesmo, entendeu? Né? Foi a toque de caixa. Não tinha motivo para caçar o Collor naquela época? Depois se provou que não. Foi inocentado? Depois se provou que não. Mas acontece o seguinte, quando o governo perde apoio popular, quando a economia não vai bem e ele perde o apoio político, eles caem. Seja na democracia, seja na monarquia, seja em quem for. Tudo que ele não tinha naquela época era apoio político, né? Que a Revolução Francesa começou pelo preço do pãozinho. Pois é. Não, e é interessante que os governos às vezes se encastelam dentro e não percebe o que está acontecendo fora. A presidente Dilma, ela teve 1 ano para evitar esse impeachment. E todas as vezes que se tentava conversar com ela passava uma imagem totalmente dourada do país. Bastava não ter mentido na campanha, bastava não ter feito o que fez na pré-campanha, né, as pedaladas fiscais, bastava ser mais não humilde. ter feito e ser mais humilde. Teve muita soberba. É que nem você falou da Bastilha, da Revolução Francesa, tem uma história interessante que diz que o chefe do corpo da guarda, no dia da Bastilha, como ele escreveu no final serviço normal, dia normal, o tempo bom, serviço sem alteração, com alguns arruaceiros aqui perto da praça e tal. Diz que 1h30 depois que ele tinha feito essa parte diária, a cabeça dele estava nas ruas, na ponta de uma lança e a população carregando. Tudo normal, né? Essa que é a história. Bom, falando em normalidade, o que é normal também, mudando de assunto, é a demora para se aprovar reformas no Congresso, senador. Como é que vai fazer para se pedalar um pouco mais rápido para que essas reformas andem? Pedalar no bom sentido, tá, gente? Olha, o Congresso, a semana que vem, ele tem que fazer... já rever a meta fiscal, senão o Temer já começa pedalando. Os ministérios não têm como pagar conta de luz. Então já tem que rever essa questão orçamentária, tem que votar, agora que está se montando o orçamento desse ano, então é uma coisa terrível. Essa inércia, e aí foi mais de 1 ano parado nessa conversa de impeachment, não impeachment, que ninguém aguenta mais ouvir falar. Verdade. Mas paralelo também vai continuar. Na terça-feira a gente se reúne já, a comissão de impeachment, para definir o calendário, porque está todo mundo lá com justamente com esse pensamento. Olha, se esse negócio se esticar, fica pior. Então estamos tentando ver se faz em 3 meses no máximo essa votação definitiva, justamente para não bater
coincidir com o calendário eleitoral. O que é que trava essas reformas, senador? A reforma é o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. O que acontece? Eu tenho dito lá, a reforma política, ela só sai se você der uma quarentena aí, põe 5, 10 anos, não dou ninguém assim, põe 10 anos, olha, daqui 10 anos o negócio vai ser desse jeito. Para agora, e aprova. né? Para aprova não cai, porque não sai, porque o sujeito você entra lá já pensando assim, como é que eu faço para me reeleger? E aí qualquer coisa que vai sair, que ele acha que dificulta, ele já não aprova. O senhor acha que tem que acabar a reeleição? Então, para todos os cargos? Eu penso que é o não seguinte... Não só para o executivo? O México, por exemplo. O México não tem reeleição para cargo nenhum. Eu sou a favor de não ter. Então também. já seria bom, porque aí não teria essa agonia. Outra coisa, a reforma tributária. Está todas as prefeituras quebradas, os governos estão todos quebrados, alguns não estão, inclusive, conseguindo pagar folha. Está tentando renegociar a dívida, jogaram a batata quente para o STF jogou de volta e falou, não, tentem reunir vocês aí, ver o que é que dá para fazer em 60 dias. E, inclusive, aprovamos uma legislação que vai para plenário na Comissão Econômica do Senado, e vai para o plenário a semana que vem. Mas a grande verdade é que essas reformas, para saírem, também precisam de quarentena. Porque governador nenhum que está no cargo vai aceitar que tem perda. Não pode ser reeleito. Não tem como todo mundo sair ganhando. Algum estado vai sair perdendo. Vamos criar um fundo de compensação. Mas a gente sabe que esses fundos não se pagam. Teve a Lei Candir para incentivar a exportação. Vamos criar o FEX para compensar os estados que estão perdendo. Quem recebe o FEX? É um parto de gato toda vez para receber esse FEX. Esse ano, o ano passado, foi da mesma coisa. Então, precisa de uma quarentena aí, senão não sai. Falando em FEX, pegando esse gancho aí do agronegócio, o senhor vem do agronegócio, também foi indicado, o senhor tem uma ligação boa com o agronegócio, apesar de ser policial rodoviário federal. Existe uma proposta aí na Assembleia, do Wilson Santos, né, Paulo Coelho? Wilson. Para tentar taxar o agronegócio. O senhor é a favor ou contra esse tipo de medida? O senhor acha que resolve? Para além de ser a favor ou contra, eu penso que passa tudo por uma reforma muito grande. O que eu tenho ouvido de alguns é o seguinte, falou, olha, hoje em Sorriso, se eu produzo uma carga de milho, quando ela chega em Paranaguá, eu tenho que gastar outra de frete. Eu tenho ouvido, e isso é uma realidade, porque eu ouvi num discurso do senador Dario Bebe, inclusive fiz uma parte a ele reclamando que o milho de Mato Grosso, que está aqui, por exemplo, a 30, chega lá a 60, devido ao frete. Bom, mas a competitividade já fica baixa disso aí, porque nós estamos competindo. Você tem que ver que o nosso competidor, o competidor do Mato Grosso, é o produtor norte-americano, que tem uma infraestrutura, um modal de transporte hidroviário, ferroviário. Basicamente isso. E rodoviário também, mas esses três modelos competem entre si, o que abaixa o frete. A produtividade deles é bem menor do que a nossa. Mas eles chegam lá na China, o produto bem mais barato. Porque a nossa logística de transporte é horrível. Fora isso, que eles dão subsídio forte. De vez em quando eles são condenados aí pela Organização Mundial do Comércio por estarem fazendo mais aporte do que deveriam. Inclusive o Brasil ganhou uma em relação ao algodão. A pergunta tem que se fazer o seguinte, taxando, inviabiliza essa atividade ou não? Recentemente eu ouvi uma outra vertente dizer, o Brasil tem que fazer uma escolha, ou faz combate à pobreza, ou faz incentivos fiscais. Então é um debate para além do ser contra ou a favor. Você tem que fazer um grande estudo nisso aí e fazer, olha, nós vamos inviabilizar a principal atividade econômica do Estado se taxar? Nós temos condições de continuar não taxando? Essas são perguntas que não dá para responder. Não, mas a principal atividade econômica, mas o Estado, ao que parece, fica meio que... Sim, porque aí você tem a questão dos empregos. Não, mas aí é o seguinte, é a principal... mas gera emprego, não, mas o problema é que toda uma cadeia produtiva. O problema mas é que os outros segmentos também são cadeias produtivas, sim, mas são taxados. Exato, mas o que se diz é o seguinte, é que essa locomotiva puxa tudo. E que se você não pôr combustível aqui, o trem para. Porque, segundo alguns, dizem o seguinte, se amanhã zerou, não tem mais agronegócio. Falou, aqui vira... Quebrou o Estado. Aqui quebra tudo. Então, quer dizer, não quebra o Estado, quebra o produtor do Estado. Quebra o produtor, mas eu falo assim, que quebra toda a cadeia. Acaba-se empregos, acaba-se um monte de coisa. Então, é um debate muito mais profundo. A cadeia produtiva, entenda-se óleo diesel,
Né? O Os empregos em geral, as lojas. Lá, o cara que vende pneu, o cara que vende os insumos. Aí vem o emprego, aí vem a loja. As e aí lojas que vendem defensivos, quem fabrica trator, enfim, é toda uma cadeia produtiva. Não, e todo o comércio, porque você nota que naquela vez, quando houve aquela grande crise, o que você tinha de borracharia fechando, e lojas no comércio mesmo fechando, é uma coisa doida, porque o impacto, e aí impacta tudo. Paulo Coelho, o senhor está muito calado, Paulo Coelho. Eu deixo a vez para o Theo. Você está pensando em quê, seu Paulo Eu tenho Coelho? uma pergunta. Você não quer dividir seus Desculpa pensamentos com a gente aqui? cortar, André. É porque essa questão da taxação está sendo muito discutida ultimamente por conta da polêmica que envolve o governo do estado, o governador Pedro Táxi, um aliado do senhor, de pagar ou não em maio a reposição salarial decorrente daquela RGA, a Revisão Geral Anual dos Servidores. O que o senhor acha disso? O governo tem que pagar, tem que dar um jeito de pagar, ou os servidores têm que sacrificar e dar mais um voto de confiança para o governador? Essa pergunta ela é difícil para... Um aliado? Não, é difícil o seguinte... Disseram que não estava... que o senador Medeiros era que... suplente do senador Pedro Táxi, aliado político de primeira grandeza. Pré-candidato com eventual apoio. Você colocou numa saia justíssima. Bem, o senhor responde daqui a pouco, depois do intervalo, que já estão pedindo para eu fazer intervalo. Não sai daí já. Senador Medeiros responde esta pergunta polêmica e outras tantas. Estamos de volta com Conexão Poder, recebendo o senador Zé Medeiros. E o Theo Menezes deixou o senador numa saia justa, né, Theo? Repete a pergunta aí. Senador, a gente estava tratando no bloco anterior da questão da taxação do agronegócio. Então, a pergunta que eu fiz e repito nesse momento é a seguinte. O governador Pedro Táxi, ele deve, para pagar a RGA, que é a Revisão Geral Anual dos Servidores, ele não deve pagar por conta da crise econômica. Os servidores devem dar mais um voto de confiança, mais uma trégua para o governo. O que ele deve fazer? Olha, na verdade é o seguinte, o André colocou bem. Eu sou, além de aliado do governador Pedro Táxi, era o suplente dele, assumi a vaga e, lógico, aliado de primeira hora, e o que mais quer é que ele possa ter sucesso. Por outro lado, eu sou servidor público e sempre estou do lado do servidor. Então, de qualquer lado que eu falar aqui, eu vou estar sendo parcial, né? Mas eu tenho a impressão seguinte, os estados todos eles estão numa dificuldade orçamentária terrível. Alguns não estão conseguindo pagar o salário dos servidores públicos. Agora, eu sou servidor e eu olho por essa ótica. O servidor não quer nem saber o que está acontecendo. Essa aqui é a grande verdade. Eu era sindicalista e a ótica do sindicalista é o seguinte... Ele quer... Eu não quero saber quem morreu, eu quero chorar. Eu não quero saber, isso, né? Eu não quero saber quem pintou a zebra. Me dá o resto da tinta aí e tá tudo bem. Nesse momento, analisando, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu vejo assim, é momento de muita conversa. O governador Pedro Táxi, eu não tenho dúvida que ele também era servidor público e é sensível a isso, e eu creio que vai chegar numa solução, eu não diria... ótima para todos os lados, mas que seja um meio termo. Porque o servidor, Theo, eu tenho dito, e para mim é uma realidade, é quase um mantra. O Estado, apesar do governo, ou pelo governo que estiver no momento, ele anda por causa do servidor. Independente de quem está. Eu fui servidor na época, eu estava entrando como servidor público, era professor na época de Jaime, depois de Dante, enfim. E a gente tinha embates duríssimos com os governos e sempre foi essa a história do servidor. Os recursos são poucos e acaba surgindo os conflitos. Eu penso que nesse momento é tentar encontrar um meio termo para... O senhor acha que talvez parcelar, o governador talvez... errou num primeiro momento, bater de frente com a categoria? Olha, faltou um jogo de cintura? Não, quem está na frente, faltou negociar. Isso faz parte da mesa de negociação. Eu fiz muita negociação e quem está com condão de pagar e não tem, em primeiro lugar, dá uma esturrada para ver se a turma aceita. Se a turma espana. Aí quando o servidor nunca desiste mesmo, a gente nunca desiste, aí lógico, aí no segundo momento vai conversar e aí vai ver o que dá para fazer. E do outro lado do servidor, por exemplo, a gente sempre ia para a banca, a gente sabe que o governo só vai dar 5, a gente geralmente pede 20. Porque sabe que é um estica e puxa daqueles. Não é uma negociação fácil, é doída para todos os lados.
Mas essa tem sido a vida do servidor público no Brasil. No governo federal não é a mesma coisa. O Lula foi sabido demais. Ele criou um negócio chamado, sabe o quê? Mesa Permanente de Negociação. E ele acabou com os sindicatos com isso. Sabe por quê? Ele nunca deixava de atender. Aí o que ocorria? O sindicalista estava sempre viajando a Brasília, sempre negociando, nunca saía nada, mas estava sempre negociando os índices. Mas pelo menos manteve o servidor ali, porque ele estava sempre na esperança. Ele levou os caras para dentro do palácio, jogava uma bolinha, tomava uma cachaçinha e ficava tudo certo. Eu dizia que o Lula fazia aquela história da linguiça na frente do cachorro, amarrava uma linguiça na frente da vara e a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que a gente nunca consegue. Mas o servidor do Estado está programando uma greve aí já para essa semana, acho que é terça-feira, né, Theo? Dia 24. Dia 24, terça-feira? Terça-feira. Terça-feira, 24, enfim. O senhor acredita que vai haver essa greve? Até aí? A segurança pública, o Na pessoal qual o senhor é ligado. Né? Polícia Civil anunciou hoje que a partir do dia 1º para se as coisas continuarem como estão. Agentes, escrivães e investigadores. Exato, e que é um setor que é bandeira do governo do Estado, né? Sim, tem um dos setores que o governo tem mais investido. Mas eu ainda tenho esperança estou otimista de que vai haver consenso aí. Que conselho o senhor daria para o governador Pedro Táxi nesse momento? Olha, num momento desse é ficar rouco de ouvir e poder negociar o máximo que puder. Rouco de ouvir? Rouco de ouvir. Porque nesses momentos, eu digo com experiência, não como senador, mas experiência de servidor. Os ânimos ficam muito à flor da pele, tanto da parte do sindicato, do sindicalista, daquele que está à frente, porque ele fica pressionado, e geralmente ele é o que mais apanha no meio disso tudo, porque às vezes ele não consegue fazer uma boa negociação aqui, quando ele chega lá, fica sendo chamado de pelego, ele sofre como ninguém. De outra parte, ele também às vezes é mal visto pela administração, porque fala, puxa, esse cara está insuflando a greve. E não é uma situação muito complexa. É, na verdade, um parto de gato. Não é uma coisa fácil de se fazer. Senador, a torcida do senhor não aumenta porque um eventual impasse do governador aí pode complicar os aliados eleitoralmente em outubro. O senhor não torce também até por estar sendo cogitado como eventual pré-candidato a prefeito em Rondonópolis? O senhor é candidato? O senhor acha que isso pode interferir? Olha, isso é assustador, né, para quem é candidato a prefeito. Eu tenho dito que prefeito, ultimamente, prefeito e secretário de saúde são dois cargos muito ingratos, né? Eu digo vai deixar a mordomia do Senado para encarar aquela bucha lá? Eu digo que secretário de saúde é um preso em potencial. O senhor tem essa ideia? E prefeito, é mais fácil sair hoje de um homicídio sem processo do que de um cargo de prefeito. Então, dito isso, eu vou deixar para outros mais corajosos. Você não vai matar ninguém, não, né? Tá explicado. Não vai largar a mordomia do Senado para pegar uma bucha da prefeitura de Rondonópolis, mas nem a pau, Juvenal, né, seu Paulo Vieira? É uma situação complicada, né? O que se passa nessa sua cabeça, Paulo Vieira? E aí o processo eleitoral lá com a situação do Percival, que teve os bens, continua com os bens indisponibilizados, né? A situação de quem o senhor foi ou é aliado, foi, né? Não é mais aliado do Percival. Hoje estamos em partidos distintos. Diferente, né? Temos partidos Mas distintos. não é inimigo por isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O senhor apoia quem para prefeito lá? Na verdade, a gente não sabe. Bom, apoia o candidato o PSD tem um candidato lá, aliás, é o único candidato posto, que é o Ibrahim, é de uma família muito tradicional. Não é descartado que de repente possa ter uma aliança e de repente até o próprio Percival apoiando ele, se caso o Percival não saia. Porque lá o partido faz parte da base de apoio do Percival. Seguindo nessa linha de base de apoio, o senhor vai de Mauro Mendes aqui? Aqui eu não sei como é que o partido está conduzindo ainda. Vai ter uma reunião na segunda-feira na executiva e o partido está conduzindo isso aqui. Mas não tenho acompanhado assim de perto, mas pelo visto até agora não vi nada. Mas o senhor, o que é que o senhor está pensando nessa? Como o senhor está vendo esse ponto? A minha avaliação, se eu tivesse que fazer uma avaliação, eu vejo que o Mauro está fazendo uma administração. Dentro desse cenário nacional, a minha avaliação é positiva em relação à administração dele. O senhor apoia, então, Eu não teria dificuldade. Eu sou partidário. Se o partido falar, olha, vai apoiar fulano, eu vou com o partido. Se falar vai apoiar Beltrano, eu vou. Mas, em princípio, não tenho nenhuma... Como saia justa pouca é bobagem, e se eu for perguntar uma coisa para o senhor aqui, o presidente do seu partido, Carlos Fávaro, no estado de Mato Grosso, ele, no último ato dele como governador em exercício, né, com a ida do governador Pedro lá para Nova York, quando voltou, antes de devolver para o Pedro Táxi, teve o veto dele quanto ao duodécimo, né? RGA do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Quer dizer, uma situação que caiu como uma bomba
No TJ, os servidores especialmente que torceram o nariz, é uma ação impopular aos olhos dos servidores, mas diante da situação que vive o Estado, foi uma decisão do governador Carlos Favaro. Sua avaliação sobre isso aí, na lida, no trato com o servidor público? A política, o Luiz Henrique da Silveira, senador saudoso, que tive a oportunidade de conviver o ano passado com ele, mas infelizmente morreu em março do ano passado. Ele dizia: a política tem suas rosas, mas também tem seus espinhos, né? E às vezes no exercício do cargo, às vezes não tem que se fazer só medidas que se gostaria, né? Eu não tenho dúvida que eu não estava a par ainda, porque acabei de chegar de viagem, estava nessa viagem a Lisboa, não estava a par ainda, mas com certeza, se ele teve que tomar essa decisão, não fez com felicidade nenhuma, porque eu não tenho dúvida que todo governante gostaria de poder atender os servidores, até porque é aquilo que eu falei, o Estado só anda por causa dos servidores. Mas está um buraco nas contas, né, São Paulo Coelho? Tanto dos estados quanto dos municípios e também da União. Não tem bom pagador sem ter dinheiro, essa que é a discussão. Já foi divulgado que são 200 bilhões o buraco nas contas do governo federal. No dia 24, terça-feira, o Congresso deve votar a meta fiscal para esse ano, né? Exato. Como é que está essas negociações? Paralelo a isso, aí, queria que você respondesse também sobre a CPMF. O senhor é a favor ou contra? Sendo uma espécie de saída para o Temer, que tem que fazer dinheiro, tem que arranjar dinheiro novo para tocar o seu governo aí. CPMF, o imposto do cheque, o senhor é contra ou a favor? Olha, eu sou sempre contra, em princípio, eu sou sempre contra imposto. Eu estou torcendo firmemente que o Henrique Meirelles possa achar outra saída que não seja aumento de imposto, porque a carga já é muito alta nas costas dos brasileiros. E é uma medida que eu não sei, ultimamente diz que é quase um crime você ter dúvida, mas eu tenho dúvida se na interinidade, nesse momento, o governo teria lastro de confiabilidade para aumentar imposto. Eu acho um momento muito... Eu acho que não tem. Porque a Dilma, ninguém discute que é necessário nesse momento alguma coisa muito drástica para tampar esse rombo. Olha, é só parar de roubar. Vou dar uma sugestão aqui, viu? Para de roubar que a coisa funciona. É só parar de roubar, vai sobrar dinheiro. Mas deixa eu te falar, tem uma coisa mais grave, porque não é só a corrupção que está arrebentando. Porque a corrupção ela é nefasta. Agora, junto com a má gestão, ela é devastadora. E o que aconteceu no Brasil foi isso. Mas você não pode dizer que... A pergunta que eu te fiz sobre a meta fiscal. Aí eu sinto que tem clima. Lá no Congresso, o que se fala é nisso, de fazer isso aí. Toque de caixa. Porque quem votou a favor do impeachment tem a obrigação nesse momento de apoiar o governo de apoiar o governo e falar, olha, qual é a saída, né? Nós temos que temer o Temer ou não? Eu creio que não. Eu vejo um sujeito muito preparado. O pessoal está até fazendo meme aí na internet, né? Dizendo, olha, que bacana o presidente está falando e eu estou entendendo o português. É verdade. Mas é muito preparado, ele é um bom articulador. Eu tenho até sugerido que tem que conversar com os ministros para falar menos. É um momento de falar menos e trabalhar mais. Mas eu estou otimista. O negócio das vezes, senador Medeiros, com todo respeito, não é só falar. Falar, papagaio fala também. O lance de você... Só que papagaio não pensa. Ter que enxugar, enxugar a máquina. Você enxuga a máquina, né? Você enxuga a máquina. Mas de repente você coloca seus apaniguados, seus aliados, porque tem que ter a musculatura política. Esse é o desafio. Já estão falando em interferência do Eduardo Cunha. Está 6 por meia dúzia, quer dizer, eu não estou entendendo muito isso. Não, perde a credibilidade. Olha, mas seja Temer, seja Paulo, seja André, se esse modelo não mudar, é assim que a banda toca. Vai ter que precisar governar, né? Precisa governar. Infelizmente é isso. O Pedro aqui em Mato Grosso, se ele não tiver assembleia, ele não governa. Ele não governa. O modelo no Brasil... Se não tiver a Câmara, não governa. Não governa. Assim, senador, o senhor acha que o relacionamento do governo do Estado com a Assembleia, como o senhor avalia, está bom? Eu pergunto isso porque o governador Pedro vem do Ministério Público Federal. O senhor acha que ele está tendo habilidade suficiente para se relacionar com a Assembleia? O Pedro tem uma característica, ele aprende muito rápido. Se você falar, olha, o Pedro já é o bambambam da política nacional em termos de cintura, de se relacionar, não é ainda, mas ele aprende muito rápido. Ele está no caminho certo? Eu diria que é o seguinte, ele tem todas as ferramentas e é preparadíssimo para fazer
Isso. As pessoas diziam que ele não passaria... Olha, eu só vou rápido aqui. Diziam que ele não se elegeria senador. Se elegeu senador. Diziam que ele não ia fazer um mandato que prestasse. Ele fez um mandato extraordinário. Mas aí é legislativo, sim, senador. não, eu estou fazendo o cronômetro. Dizia que ele não ia conseguir montar uma aliança para se eleger governador. Ele conseguiu. Não vai se eleger. Conseguiu se eleger. Não vai, 3 meses de governo e já está tudo travado. Ele já está com 1 ano e pouco. Agora, óbvio, boa parte, aí volta o assessor do Bill Clinton. É a economia, estúpido. Nós estamos no momento... Aí é o maior desafio da vida do Pedro, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Passa os 6 meses de lua de mel e as pessoas esquecem que ele pegou o Estado com um rombo talvez proporcionalmente talvez maior do que o Temer está pegando, que ele pegou com as obras todas lascadas. As pessoas esquecem disso e falam, pô, Pedro, nós te colocamos aí, você tem que resolver. Se vira. E aí depois disso, aí vem esse momento dificílimo que é você arcar com todo aquele passivo que você recebeu. Então tá aí a grande dificuldade. Mas eu não tenho dúvida que ele tem se portado bem. Agora, lógico, tem dificuldades, tem aparecido? Tem. Eu digo que relacionamento com o legislativo, ele tem sempre que melhorar. Se tá bom, tem que virar ótimo. Mas aí eu vou voltar no Bill Clinton. É a economia, estúpido. Exatamente. E a nossa economia tá arrebentada. Tá aí eu arrebentada. A nossa roda tá girando bem devagarinho. Aí eu coloco um adendo Esse aí. é o problema. Esse é o maior problema do governo hoje. Coloca um adendo aí. O problema aqui Sim, local. é política. É econômico, não é político. Econômico. Quando a economia tá boa, acabou. É aquele negócio. O sujeito, quando a filha vai casar, diz que tem alguns pais que dizem o seguinte, olha, quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Geralmente é isso. E na política não é diferente. Senhores, nosso tempo está se esvaindo. Theo Menezes, eu ia falar Theo José de novo. Theo José é um grande narrador da TV Bandeirantes. Mais uma pergunta que o senhor queira colocar? Theo Menezes. Theo Menezes é do site fatonoticia.com.br. Está aí na tua tela o endereço fatonoticia.com.br. Fato e notícia ou fato notícia? Fato e notícia, aliás. Fatoenoticia.com.br é o site do Theo Menezes. Bem, eu queria agradecer o convite mais uma vez para participar do programa, agradecer ao senador também. E só para finalizar essa questão, porque o senador disse que, em algumas palavras dele, a presidente Dilma foi vítima também de uma certa conjuntura até econômica. O governador Pedro Táxi, só para finalizar essa questão, não pode ser também vítima desse momento, principalmente da economia que Mato Grosso vive, senador? Pode. Todos os políticos hoje que estão em cargos executivos estão sendo vítima desse tsunami. Isso aí é um tsunami que está... Rio Grande do Sul não está pagando folha, Campo Grande está com muita dificuldade, a prefeitura... Eu nunca vi Campo Grande esburacado, há pouco tempo eu fui em Campo Grande, estava buraco nas ruas. Não está fácil para ninguém. O desgaste, ele acontece. O senhor quer dizer que em Cuiabá é normal isso? Não, é que o Campo Grande... Olha a maldade. Olha que programa difícil. Mas é que Campo Grande... Eu nunca vi buraco em Campo Grande. Fala aí para Cuiabano para ver. É que Campo Grande, ele sempre teve aquela característica... Cidade muito bem bonita, urbanizada, muito bem organizada, né? diga-se de passagem. Vamos Isso reconhecer. Isso que é verdade. Mas, Theo, eu não tenho dúvida que isso todo mundo está tendo. Aí vai sobressair quem conseguir assoviar e chupar cana aí. Paulo Coelho, o senhor assovia e chupa cana, Paulo Coelho? Não, o senhor não vai sobressair, seu Paulo Coelho. Faz uma pergunta sua, Paulo, para a gente Não, todas as perguntas que eu quis fazer, que você deixou, eu fiz. Você fez, seu Paulo Coelho? E eu gostaria de agradecer ao senhor e dizer que satisfação sempre receber o senhor aqui, que o senhor traga boas notícias aí, FECs, coisas boas para Mato Grosso, porque o Estado precisa da bancada lá em Brasília. Ô Paulo, foi bom você citar isso aí. Eu conversei com o presidente e falei dessa preocupação que nós temos, de que nós temos que ter uma legislação para não ter que ficar fazendo arrumadinho ou medida provisória, essas gambiarras para poder pagar esse FEX. Eu falei, esse fundo, eu estou muito preocupado com essa situação e estou numa luta ferrenha para trazer todos os recursos que for de Mato Grosso, me unir à bancada para que possam vir todos. O que a gente tiver lá, tentar rapar o tacho para vir para tentar, até para resolver essas questões de servidor, essa coisa toda. O senhor sabe de alguma inadimplência do Estado nesse contexto aí? Parece que tem uma informação que andou sendo ventilada aí, que o Estado estaria não adimplente o necessário para receber certos recursos de lá. Só tem alguma informação disso? Na verdade, a União deve muito para o Estado de Mato Grosso. Nós temos, por exemplo, uma dívida bilionária com o Estado de Mato Grosso, que foi da época da divisão do Estado.
Se a União pagasse o FEC, se a União pagasse o que deve, Mato Grosso não estaria devendo. Mas... Senador, eu quero entregar para o senhor aqui um presente que chegou para nós aqui. Mandaram dois, mandaram para mim e mandaram para o senhor. Ô, maravilha. Lá da Tubarão Esportes, dos nossos amigos lá da Tubarão, toda a equipe lá, o Alessandro, a Cristina e o Adriano. Que maravilha. Eu sei que o senhor é um simpatizante do Cuiabá Esporte Clube, né? Assim como eu. Olha aí. Mandaram essa camisa personalizada para o senhor. Olha atrás, está escrito Senador Medeiros. Que maravilha. Foca que maravilha. na camisa aí para o senador. Camisa lá 10 Tubarão ainda. Esportes. Camisa 10. Mostrar E eu aqui. vou contar uma coisa Senador aqui. Medeiros. Eu vou contar uma coisa aqui. Camisa feita pela Tubarão Esportes, Olha, que fornece os nossa. materiais esportivos para O- os grandes clubes aqui de Cuiabá, o misto, Sim, o Operário do saudoso de Várzea Gaúcho, Grande, né? Saudoso o Gaúcho. Dom Bosco e também agora o Cuiabá. Né? E o Alessandro, a Cristina e o Adriano, um grande abraço para vocês, obrigado. Os aí times pelo de Cuiabá presente. que fizeram muito eu chorar Deixa quando eu era mostrar criança. aqui, porque iam lá mandaram e- essa. Eu também sou simpatizante do Cuiabá, mandaram essa aqui para mim, aqui, personalizada E o Paulo, também, e o assim Paulo? como a do senador. Aqui O Paulo é flamenguista. Ah, sim. O Paulo é flamenguista. Mas o senador também é flamenguista. Também é flamenguista. mas Ele eles não também é fornecem flamenguista. material pro Aqui, Flamengo. ó, aqui também não é flamenguista nem E um o pouco. Paulo não disse que não simpatiza com 3 a o 1. time aqui de Cuiabá. 3 a 1. Ficou sem. É a maior nação do mundo. Pergunta pra que o Theo torce. Tô brincando. Maior Pra quem você nação, torce, Theo? maior nação do mundo também, Flamengo. Flamengo. É o Flamengo. Flamengo. Tá bom. Eu, como bom palmeirense, torço pro Cuiabá, que aliás é verde também. Senador, obrigado. Olha, eu que agradeço. André. Obrigadíssimo. Paulo, Faça bom muito proveito obrigado, da sua obrigado, camiseta Theo. do Obrigado. Cuiabá Esporte Sim. Clube. Apesar do senhor ser flamenguista, e Flamenguista, torcedor do União de torcedor do Rondonópolis União, também. que o Bife ia lá e arrebentava. Eu tô Você lembra do do Bife? Gato Futebol Clube. Lembro do bife. O bife é bom acebolado, né? Senador. Eu jogava no misto, era um craque. Ia lá, a União nunca conseguiu ganhar. Senador, alguns segundos aí para suas considerações, algo que não tenhamos comentado, que o senhor queira comentar, fique à Não, vontade. primeiro parabenizar assim, o programa de alto nível. É bom fazer esse tipo de debate, porque a população nem sempre tem a oportunidade de estar acompanhando. Tem a TV Senado ali, mas é bom a gente trazer o que está acontecendo nacionalmente. Eu digo que tem um horizonte. Nós passamos, eu não tenho dúvida que o pior já passou, porque a pior coisa é você não ter um horizonte, não ter uma expectativa. Eu sinto que nesse momento é um momento de uma construção nova e o Brasil tem tudo para sair dessa dificuldade econômica que está aí. No mais, agradecer essa oportunidade da gente trazer aqui, eu que estive agora na Europa, em Lisboa, levando justamente a tranquilidade aos investidores de dizer, olha, podem investir no Brasil, o Brasil está politicamente sólido, a democracia está sólida, as instituições estão funcionando e não há perigo em um empresário ir para o Brasil. Porque tudo que a gente precisa nesse momento, André, é gerar emprego. E aí é o que a gente comentou aqui. A economia voltou a funcionar, volta a paz. Tá certo, é economia estúpido. Exato. É assim? Tá Exato. certo. Olha, obrigado pela entrevista, senador. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Paulo, obrigado mais uma vez pela parceria, companheiro de sempre. Theo Menezes, essa caneca é 0 km, eu trouxe especialmente para você, tá? Obrigado. Essa E o Paulo caneca ganhou uma também? É também do Não, Paulo, é eu não 0 tenho, também. não. Pode levar, Paulo, essa caneca é nova. Isso aqui, enfim, isso A aqui foi do pressão, senhor ó. também é nova, Opa, senador. O senhor também maravilha, pode levar a maravilha. sua caneca. Essa aqui é minha e eu vou dar para Ana Carla Costa de presente. Tá bom, Ana Carla? Você não tem problema de eu ter tomado água, não, né? Então eu vou dar isso aqui para você. Essa caneca do Repórter MT e do Conexão Poder aqui da TV Pantanal é da Ana Carla Costa. Tá bom, Ana Carla? Obrigado você em casa pela audiência. Voltamos no próximo domingo, 10 da noite, aqui na TV Pantanal. Ótima noite, ótima semana. Tchau.